Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades da função logarítmica e essas propriedades eu vou demonstrar aqui através de gráficos, tá bom? Vou demonstrar através de gráficos. Então aqui a gente tem o eixo x, o eixo y. Vamos começar falando da função em que a é maior do que 1. Sempre a função que a gente está estudando é y igual a log de x na base a. Bom, a gente já sabe que essa função é a função que a gente estudou na primeira aula sobre função logarítmica. Ela é uma função crescente, ou seja, ela começa aqui embaixo e vai crescendo e faz isso. Ela não faz essa curvinha feia que eu desenhei não, tá bom? Aqui, corrigir mais ou menos. Bom, esse ponto aqui, ó, se esse A é um número inteiro maior do que 1, é um número maior do que 1, essa função cruza o eixo x no ponto de abscissa igual a 1. Vamos escolher aqui, então, um x1 e um x2. Agora, vamos marcar aqui as imagens desses números. Bom, a imagem do x1 é o log de x1 na base a. E a imagem do x2 é o log do x2 na base a. Você está vendo o quê? Que se o x1 é menor do que o x2, pode até ser igual, né? Menor ou igual ao x2, isso é equivalente a dizer que o log do x1 na base a é menor ou igual ao log do x2 na base a. Essa é uma propriedade básica de funções crescentes, tá bom? Outra coisa que a gente nota é o quê? Que esses números aqui, ó, que eu vou marcar de amarelo, que ficam à direita do x1, à direita do 1, esses números que ficam à direita do 1, quando a é maior do que 1, eles têm logaritmo, o logaritmo deles é maior do que 0. Se o número fica aqui à esquerda do 1, no caso da função crescente, o logaritmo é menor do que 0, tá bom? Agora vamos ver o que acontece com a função decrescente, ou seja, com a função em que a está entre 0 e 1. O a é maior do que 0 e menor do que 1. Bom, porque ele nunca pode ser também igual a 1, a gente já viu isso. Essa função ela é decrescente, tá bom? Que é um exemplo que a gente já resolveu aqui no quadro. Então vamos lá, essa função faz assim, ó. E cruza aqui no 1 também, tá certo? Quando o a é um número real, tá bom? A gente observa que se você pega aqui, vou fazer bem discriminado, olha. Se você pega aqui um x1, você encontra o equivalente dele, né, a imagem dele, que é o log de x1 na base a. Se você pega aqui um x2, a imagem dele está aqui, ó, log de x2 na base a. Só que essa função não se comporta como a da esquerda. Nessa função, a gente escolheu um x1 menor ou igual ao x2 e observou o quê? Que nesse caso, o log de x1 na base a ele é maior do que o log de x2 na base a. Tá vendo? Ó? O log de x1 ele fica acima do log de x2, ou seja, ele é maior do que o log de x2. E a gente viu o quê? Que esses números que estão aqui agora, ó, à esquerda do 1 tem logaritmo maior do que 0, ao contrário da função crescente. E os que estão à direita do 1 têm logaritmo negativo. Vou até escrever aqui embaixo, né, para ficar melhor, para a gente visualizar. Olha, logaritmo negativo. O logaritmo nada mais é do que a imagem, né? As imagens aqui, quando os números estão à direita do 1, elas são todas negativas. No primeiro caso, na função crescente, é o contrário. Os números que estão
à esquerda do 1 é que tem imagem negativa, tá certo? Quem está à direita do 1 na função crescente tem logaritmo positivo. Quem é menor do que 1, está entre 0 e 1 na função decrescente, tem logaritmo positivo. Essa aula foi um pouquinho mais teórica. A gente tem aulas com exemplos também no nosso site, né, para quem está acompanhando aí do YouTube, ó, no www.quadro.com.br. Agora a gente já está preparado para passar para as equações logarítmicas, tá bom? Um grande abraço, espero vocês em breve. Encontro com vocês em breve.